Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Melhor da Minha Aldeia e ao quarto episódio a acompanhar a temporada 18 que está a decorrer aqui na aldeia. Como é habitual, vamos dar uma vista de olhos a 10 torneios que concluíram, um dos quais é uma novidade, e ver depois no final a classificação medalheiro à data 2, no dia 11 de março, que está a ser gravado este vídeo. Então, vamos aqui aos eventos e à temporada 11, aqui a ordenar os torneios já concluídos. Já estão 63 dos 209, ainda falta bastante, mas já estão. O ritmo já está a avançar bem. Vamos começar hoje aqui pelo Apiari. O Apiari, que esta edição teve só 9 participantes. Não, houve 8 participantes no total. Foi jogado em 4 rondas. Este é um jogo relativamente pesado. Foi ganho pelo Domain. Foi jogado em 5 partidas, por acaso. Foi jogado pelo Domain, ganhou as 5. O Divinal terminou em segundo com 8 pontos. E o Otarex terminou com 6 pontos. Vamos aqui ver a classificação. Portanto, o Domain ganhou as 5 partidas. Presumo que perdeu. O Divinal só perdeu com o Domain, neste caso na quarta partida. O resto ganhou as outras. E o Otarex perdeu com o primeiro e com o segundo classificado neste torneio. E também ficou isolado em terceiro lugar. O Apiari, como eu disse, é um jogo pesado. Faz a sua segunda edição aqui na aldeia. Baixou da temporada de estreia. Foi a temporada passada de 13, baixou para 8. Vamos ver se mantém. Este jogo não, como podem ver, a complexidade é alta. Portanto, vamos ver se mantém. Nesta edição houve aqui uma troca entre o primeiro e o segundo. Portanto, o Tivinal tinha ganho a edição passada, agora terminou em segundo. E o Domem tinha terminado em segundo, agora ganhou este torneio pela primeira vez. Em termos de terceiros, houve uma troca. O MFT tinha terminado, desta vez não participou, não, exatamente não participou, e o Otarex, que tinha terminado em quinto, consegue agora a primeira medalha neste torneio. Aqui foi a história, vamos ver se na próxima edição se repete o torneio. Vamos agora aqui ao Boomerang USA. Portanto, o Boomerang nesta edição teve 11 participantes, foi ganho pelo Samidi, que teve 8 pontos, o Marco terminou com 6 e o David terminou com 6, e está aqui o Orange também em quarto com 6 pontos. Vamos ver aqui o geral, portanto foram só 4 partidas, o Samidi ganhou as 4 partidas do torneio, o Marco só perde na mesa final com o vencedor e termina em segundo lugar. E depois aqui o David perde com o Galamos da primeira e o Orange perde na segunda ronda com o Ganfas. Por acaso, em termos de oponentes, eles até terminam com o mesmo número. Depois foi o El que determinou a posição do terceiro e quarto lugar, neste caso. Vamos ver aqui o histórico, que se não me falha a memória, regressou esta edição, depois de uma ausência, que já não estava. Portanto, depois de 2 temporadas ausente, regressou a esta edição. Já é a sua 8ª edição aqui na aldeia. Um jogo relativamente simples de se jogar e rápido. O Sami D é o jogador com mais vitórias neste torneio, com 3. E o David termina sempre no top 3. Por isso tem 8 medalhas nas 8 edições que se realizou no Boomerang. Conseguiu terminar sempre no top 3 e tem mais número de pontos. 32 em 38 possível. Como podem ver aqui, o Sami que estava já nas últimas 2 edições, não conseguiu ganhar a medalha, agora voltou a ganhar este torneio. O Marco também pela primeira vez ganha na sua terceira participação, consegue sair com uma medalha de prata aqui no torneio, e o David continua na sua sequência de medalhas aqui no torneio do Boomerang USA. Vamos ver se regressa para a próxima temporada, se isto não é só um regresso só para uma temporada só. Vamos agora baixar aqui. Este jogo tem muito mais jogadores. Captain Flip. Captain Flip teve 51 participantes, foi jogado em 6 rondas. O Divinal foi o vencedor, ganhou 12 pontos, portanto ganhou as 6 partidas. O Ocran terminou em segundo com 10. O André Gu terminou também com 10. E o Running Out também com 10. E até o sexto, o Ed Santo e o Giboa também ambos terminaram com 10 pontos. Portanto, até o sexto podiam ter terminado nas medalhas.
Portanto, o Divinal ganhou as 6 partidas do torneio, não perdeu com ninguém. O Ocran já estou a ver que perdeu só na última partida que determinou o ouro e a prata, no caso contra o Divinal. O Andrego só perde na terceira ronda com o vencedor do torneio, de resto ganha as outras também. O Running All, que agora são aqui os azarados, que ficaram à porta das medalhas, também perde com o vencedor do torneio, neste caso na quarta ronda, mas fica também fora, fica neste caso fora das medalhas. O Edu Sant também. Não, o Edu Sant perde com a Inês na terceira ronda, depois também ganha as outras partidas. E o Giboa perde com o segundo classificado na terceira ronda, mas de resto também ganha as outras partidas do torneio. Portanto, aqui foi a história desta edição do Captain Flip. Vamos ver aqui o seu histórico, que já vai na sua sexta edição, sempre consecutiva. Igual ao recorde de participantes da edição passada, 51. Este jogo até tem, desde a primeira edição foi a edição que o pessoal conhecia menos, mas desde aí tem estado sempre perto aqui dos 50 jogadores. Um jogo relativamente simples de jogar, sempre com vencedores diferentes. Até agora nunca houve uma repetição de alguém a ganhar este torneio. E já há vários jogadores com pelo menos 3 medalhas neste torneio aqui no Captain Flip. O com mais pontos até o momento é o David com 28 em 36. Aqui o Divinal obtém a sua terceira medalha e ganha pela primeira vez este torneio e faz o set das medalhas aqui do Captain Flip. O Ocran tinha ganho na sua edição de estreia, agora termina em segundo lugar. E o André Gu, que já andava a participar desde a temporada 14, agora consegue dar um grande pulo na classificação e terminar em terceiro lugar nesta edição do Captain Flip. Vamos agora ao próximo. Agora vamos para os queijos. Vamos aqui para a França e vamos aqui para o fromage. O fromage teve 16 jogadores, foi jogado em 5 rondas. O vencedor foi o Godatuga com 10 pontos, o David terminou em segundo com 8 e o Malapeiro também terminou com 8 pontos, neste caso em terceiro lugar. Não, aqui o Godatuga ganhou as 5 partidas do torneio, o David só perde com o Godatuga na quarta ronda, de resto ganha as outras partidas também, e o Malapeiro perde com o segundo classificado na terceira ronda, de resto também ganha as outras partidas do torneio. Vamos aqui ver o histórico do Fromage, aqui na aldeia. Portanto, o Fromage que vai já na sua terceira edição, mais ou menos sempre com um número constante, 16 igual ao recorde da estreia, mas para já tem-se mantido a base constante. O Godatuga obtém a sua segunda vitória e a sua segunda vitória consecutiva aqui no torneio. O David é o jogador mais medalhado, já tem 3 medalhas, mas sempre fora da vitória do torneio. E o Godatuga é o jogador com mais pontos obtidos neste torneio, 13 em 15 possíveis. Portanto, como podem ver, o Godatuga já vai com 2 vitórias consecutivas. O David obtém a sua segunda medalha de prata e o Malpeiro, depois de uma ausência da temporada passada, volta e consegue terminar em terceiro lugar neste torneio. Depois do Fromage, vamos aqui ver, provavelmente, vamos ver aqui o histórico, 12 jogadores no live. Normalmente há sempre um jogador que ganha constantemente este torneio e volta a ganhar outra vez. Portanto, foi o Govir, que ganhou 10 pontos, portanto é invicto nas 5 partidas. O Ocran terminou em segundo com 8 pontos. E depois o terceiro lugar, já estou a ver que há vários, o Ican, Nuno Moura, Denor. Portanto, há 3 jogadores que terminaram com 6 pontos. O Ican foi o Ikei foi o sortudo aqui nos desempates. Portanto, o Govir ganhou a todos os jogadores. O Ocran já estou a ver que só perdeu com o vencedor do torneio na quarta ronda. E o terceiro classificado só perdeu com o primeiro e com o segundo na terceira e na quinta ronda. Mas também temos aqui o Nuno Moura, que perdeu com o terceiro classificado e com o Govir. E o Denur, que perdeu logo na primeira ronda com o Govir e também com o Ocran, mas nos desempates ficou fora das medalhas. Vamos ver aqui o Wife, que deve ter aqui um historial já vitorioso do mesmo jogador, exatamente. Portanto, 17 edições.
portanto, só falta a primeira temporada, que não foi, não esteve. Nestas 17 edições, o Alvir já vai com 12 vitórias neste torneio e só por uma vez ficou fora das medalhas. Não, só por uma vez não ganhou o ouro, que foi na temporada 13, em que o Toddy ganha-lhe medalha de ouro. De resto, teria aqui uma sequência já muito longa de medalhas de ouro e que foi interrompida aqui na temporada 13 pelo Toddy. Também é o jogador com mais pontos, 62,5 em 65. Portanto, vejam que tem dominado este torneio nestas edições. Como podem ver, o Alvir, desde que se estreou da temporada 6, praticamente ou ganha ou só uma vez é que termina em segundo. O Okran, que tem vindo agora a terminar nas últimas 3 edições sempre em lugar de pódio, agora conseguiu até subir, passa a temporada passada de um terceiro para um segundo lugar. E o Nikkei, que tinha se estreado na temporada passada com um segundo lugar, agora na sua segunda participação consegue uma medalha de bronze. Vamos ver se há aqui alguma evolução para arrebatar aqui o ouro ao Alvir na próxima edição. Portanto, vamos agora para as estações de metro e vamos aqui primeiro para Paris. Vamos aqui para o Next Station. O Next Station que foi jogado em 35 jogadores, em 6 rondas. O vencedor foi o Sport com 12 pontos. O DMZ terminou com segundo lugar com 10 pontos. O André Dias também com 10 pontos. O Abscon também com 10 pontos. E foram esses os jogadores que terminaram com os mesmos números de pontos. O Sport ganhou as 6 partidas do torneio. O DMZ só perde com o vencedor do torneio na segunda ronda. O André Dias, que está aqui, também perdeu com o vencedor do torneio, neste caso na quarta ronda. E o Absconde perdeu com o segundo classificado logo na primeira ronda, mas ganhou as outras partidas e terminou, infelizmente para ele, no quarto lugar. Vamos ver aqui o histórico da aldeia aqui do Next Session, Paris, que foi dos Next Sessions foi o último a ser lançado aqui no board game. Já vai na sua quinta edição. O DMZ, eu sei que estou a dizer mal o nome, mas pronto. É o jogador com mais vitórias neste torneio, 3, e também o mais medalhado, 4. E há vários jogadores, por acaso, com 21 em 27 rondas. Portanto, está engraçado ver esta igualdade pontual ao fim já de 5 temporadas. Máximo obtido nesta edição, 35, mais 2 que face à temporada passada. Vamos ver se vai continuar a subir. Aqui o Sport ganha o torneio pela primeira vez e completa aqui o set das 3 medalhas possíveis do Next Station, de Paris. O DMZ termina em segundo e obtém a sua primeira medalha de prata. E o André Dias, depois de 2 participações, consegue agora nesta edição melhorar muito a sua performance e terminar com um terceiro lugar neste torneio. Vamos agora ao próximo. Agora vamos para Tóquio. Vamos para o Next Session Tóquio. Este foi jogado em 5 partidas. Normalmente dos 3 é o que há menos participantes. Houve só 26. Aqui tivemos o Riverstorm, que ganhou 10 pontos, portanto ganhou as 5 partidas. O DMZ volta a repetir outra medalha de prata dos Next Session. E o Marco Ant, o Daimerland, ambos terminaram com 8 e o David também terminou com 8 no quinto lugar. Vamos ver aqui a progressão destes jogos. Portanto, o Riverstorm ganhou as 5 partidas do torneio. O DMZ, estou a ver que na última ronda... Está aqui. Só perdeu na última ronda que iria atribuir o ouro e terminou em segundo lugar, com o vencedor do torneio. O Marco Ante perde com o segundo classificado na terceira ronda, de resto também ganha as outras partidas. O Daimerland perdeu com o Divinal, de resto ganha as outras, mas fica infelizmente em quarto lugar. E o David perde logo na primeira ronda, ganha as outras partidas, mas também termina fora das medalhas neste caso. Vamos ver aqui o histórico.
Portanto, o Next Station Tokyo tem mais edições que o Paris, 8 já. Ahm, é um jogo que, por acaso, dos três, é aquele que tem sempre menos participantes, ainda nunca passou da barreira dos 30 jogadores e por isso temos estado a colocar com 5 rondas, porque a casa não é tão grande. Até agora, todas as 8 edições foi sempre ganho por um jogador diferente, por acaso é uma curiosidade. E há vários jogadores que já ganharam este torneio, medalhas em três ocasiões, vários jogadores que já ganharam medalhas neste torneio pelo menos 3 vezes. Devido ao jogador com mais pontos, 30 em 41 possíveis. Portanto, aqui o Riverstorm, que tinha ganho uma medalha de prata já na temporada 12, consegue agora, depois daqui de uma ausência, consegue ganhar este torneio pela primeira vez. O DMZ completa o set das medalhas, ganha a medalha de prata e assim obtém as 3 medalhas possíveis do, do, do Next Session Tóquio. E o Marco Ante, depois de ter feito aqui um segundo lugar na temporada 16, teve um resultado um bocadinho mais baixo e agora consegue sair com uma medalha de prata, uma medalha de bronze aqui no Next Session Tóquio. Pronto. Aqui foi a história desse jogo. Vamos agora ao Planet Unknown. Tipo um patchwork, mas no espaço. Teve 15 participantes, foi jogado em 5 rondas e foi ganho pelo Domain com 10 pontos. O Sport terminou em segundo e o David terminou em terceiro com 8 pontos. Aqui, vamos ver aqui o progresso. Portanto, o Domain ganhou as 5 partidas do torneio. O Sport só perde que venceu o torneio na quarta ronda. O David também só perde que venceu o torneio, neste caso, na terceira ronda. E esta foi a história aqui do Planet Unknown dos 3 primeiros. O Planet Unknown, se não falhar a memória, fez um regresso esta edição. Teve ausente na temporada 7, não teve o número de votos. Mesmo assim, é daqueles jogos que, quando regressa, mais ou menos mantém, ou seja, regressou e manteve o número de base de jogadores. Portanto, há aqui vários jogadores que até gostam do jogo, mas depois não chegam a votar. Mas ver se nas próximas edições não há aqui uma ausência outra vez do Planet Unknown, sem os votos. Não é possível abrir torneios. Portanto, o Domain ganha este torneio pela terceira vez e torna-se o jogador, alarga a sua distância, porque era o único com 2 vitórias. Assim, obtém 3 vitórias e também é o jogador mais medalhado em 5 edições. Por acaso, todas elas consecutivas, as últimas 5, ganham sempre medalhas. O jogador com mais pontos obtidos até ao momento foi o David, 23 em 30 possíveis. Como podem ver, o Domain, desde que participou, terminou sempre num top 3. O Sport conseguiu, na segunda participação, subir de um terceiro agora para um segundo. E o David, depois de uma edição que não conseguiu terminar no lugar de medalhas, consegue agora voltar às medalhas, neste caso com um terceiro lugar. E vamos agora aqui a um jogo que já se participa há muitas edições. Infelizmente tem vindo aos poucos a perder jogadores. Esta edição só teve 9 jogadores. Foi jogado em 4 rondas. Aqui o vencedor foi o Running Wild com 6. Marco Ante também terminou em segundo com 6. O Godatuga também com 6. E o Ovir em quarto também com 6. Portanto, 4 jogadores, todos eles, os 4 primeiros, terminaram todos com 6 pontos dos 9 participantes. Vamos ver o que aconteceu. Portanto, o Running Out até começa mal o torneio, perde logo a primeira ronda com o Marco Ante, que acabará por ser o segundo classificado, mas ganha as outras partidas, entre as quais o Golvir e o Godatuga, por isso nota-se logo que ele foi um bocado favorecido nos pontos dos oponentes, porque teve confrontos difíceis. O Marco Ante perde com o Godatuga na segunda ronda, de resto ganha as outras partidas e termina em segundo. O Godatuga teve aqui o azar, se calhar, de levar um bye na primeira ronda e por isso teve menos pontos de oponentes. Ele era o jogador com mais pontos para a última ronda, perde a última ronda e também perde o ouro, mesmo assim, ainda assim garante o bronze. E o Govir aqui foi o mais azarado, só perde com o Running Wall na segunda ronda, ganha as outras 3 partidas, mas os pontos de oponentes não foram suficientes para passar os 3 primeiros. Vamos aqui ver o histórico do Corridor, que já tem 17 edições, só falta a primeira temporada.
Todd é o jogador com mais vitórias neste torneio, 4 destas 17 edições. O Guadatuga é o jogador mais medalhado, ou seja, foi o jogador que mais vezes terminou no top 10 com 10 edições. E também é o jogador com mais pontos das 81 rondas que ele participou, portanto 52 pontos. Em termos de participantes, nota-se que tem vindo a... Esta edição foi uma das edições com menos participantes. É um daqueles jogos que anda já há algumas temporadas aqui, sempre quando é nas votações em risco de sair. Ainda se tem mantido, vamos ver se mantém. Até foi só jogado em 4 rondas porque o número de participantes era muito baixo. Vamos ver se mantém-se para as próximas edições. Aqui no histórico, o Running Wild, depois de ficar fora na edição passada das medalhas, volta às medalhas e neste caso ganha pela terceira vez este torneio. Portanto, está muito perto de igualar o recorde do Toddy em vitórias neste torneio. O Marco Ante ganha a sua primeira medalha de prata e completa aqui o set das medalhas possíveis do Corridor. Ele que tinha ganho a edição passada, e o Guadatuga volta a repetir a medalha de bronze que obteve na temporada passada, e neste momento já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 medalhas de bronze no total aqui do Corridor, e ele já ganhou também 2 vezes o torneio e 2 medalhas de prata. Portanto, aqui foi o histórico do Corridor. E vamos aqui ao último, que é o 10º, e o 10º deixamos sempre aqui a estreia do dia. Hoje temos aqui o Aquática, que foi jogado só por 9 jogadores, 9 inscritos, e foi jogado em 4 rondas. O André Vitor foi o vencedor, 8 pontos, portanto ganhou todas as partidas do torneio. O M Spider terminou em segundo com 6 pontos, o Galamos terminou com 4 pontos, e o... O Kid terminou com 4 pontos, mas ficou fora das medalhas. E ainda aqui mais, está muitos jogadores. Isto vai do quinto, vai até ao oitavo lugar, todos com 4 pontos. E portanto, do terceiro até ao oitavo, só o Sami Dia que não ficou fora da possibilidade de arrebatar aqui a medalha de bronze. Portanto, isto foi muito discutido. Aqui vamos ver, o André Vitor ganhou as 4 partidas do torneio, portanto, invicto. O M-Spider só perde logo na ronda inaugural com o André Vitor, de resto ganha as outras. E depois aqui uma igualdade pontual, portanto o Galamos foi o grande beneficiado porque defrontou o terceiro e o segundo classificado, e lhe favoreceu aqui nos pontos top 10 que deu a vitória, mas depois temos aqui o Kid, que o baile não ajudou em nada. O João Chambel terminou só perto com o segundo classificado. O Guadatuga teve um bye na última ronda que prejudicou imenso. Perdeu com o João Chambel e o André Vitor. E o MFT só perde com o Galamos e o M-Spider. E o Aranjo só teve um bye. Perdeu com o Guadatuga e o IK. E só ganhou aqui uma partida com o Aranjo. Agora, o Samidi, podemos ver também a história. Tanto aqui ele teve... Provavelmente ainda estava a aprender, só teve aqui um bye, de resto perdeu as outras partidas aqui do torneio. Então vamos aqui, portanto não há história aqui da aldeia, portanto normalmente o que fazemos, mostramos um pouco o que é o jogo, para tentar cativar futuros participantes. O jogo é um engine building, em que os jogadores vão jogando os efeitos das cartas e podem ter... fazem um efeito da carta, que é a ação principal, e depois podem fazer ações extras para ajudar aquela ação, que já vou-vos mostrar aqui numa partida. Isto é só aqui mais ou menos, que vou-vos mostrar mais numa partida para terem mais uma noção, mas isto é tipo o tabuleiro do jogo. Aqui são os objetivos cá em cima que os jogadores marcam com as suas mantras. É uma das formas de o jogo acabar, é quando um jogador declarar para os 4 objetivos, ou quando o deck das vocalizações terminar, ou quando o deck também das personagens terminar. Portanto, normalmente o que vai acontecer vai ser sempre o de cima que vai ser o que vai forçar o final do jogo. Vamos aqui ver, vamos ver aqui o vencedor. Vamos ver aqui esta partida com o Wikid.
penso eu. E vou só aqui dar uma breve explicação. Não sou o melhor entendido neste jogo, mas vou tentar dar uma breve explicação do jogo. Portanto, os jogadores começam com um conjunto de cartas. Por acaso o Kid já jogou uma delas, que foi conquistar uma localização. Por exemplo, esta localização, ele tinha aqui um poder de 3. Esta localização para conquistar via militar custa 4. Ele ainda utilizou aqui uma mantra que dá mais um poder. Portanto, isto é aquelas ações extra que podem ser adicionadas à ação principal e têm a ativação. Portanto, todos começam com o mesmo conjunto de cartas. Isto são mantras que são ações extra à ação principal. Por exemplo, esta aqui dá um de dinheiro, esta dá um poder militar, como tínhamos visto. Esta dá um poder militar mais 2 para este tipo de cartas que não está nenhuma. Está esta aqui. Esta aqui, por exemplo, que custa 8 militar. Ele tem aqui o símbolo. Ou não? Se calhar não tem. Estou um bocado. Isso devia ser o símbolo, mas pronto. Mas é para este tipo de símbolo de cartas, exatamente. Por exemplo, este aqui este é mais fácil que eu consigo identificar. Este é do vulcão, portanto, o jogador para estas cartas aqui tem um poder de 2, o Oculum Mantra se utilizar, portanto é mais fácil de conquistar. E estas aqui fazem subir cartas que já vamos mostrar um bocadinho. Todos começam com as mesmas cartas e depois tem aqui uns objetivos, que é o primeiro jogador a ter 8 cartas na mão e não no descarte. Por exemplo, esta carta já está no descarte, embora dá para recuperá-la. Declara para este objetivo, ganha 8 pontos, o segundo ganha 5. Portanto, há aqui uma diferença de tipo 3 pontos, mas os jogadores que querem fazer isto, se possível, sempre na primeira posição. Ter 5 localidades no tabuleiro, por exemplo, este jogador já tem uma, mas tem mais 5 espaços para ter. E quando tem as 5, pode logo declarar. Ter 8 mantras roxas. As mantras roxas, por exemplo, esta carta aqui identifica no meio dos pontos 8 e aquele símbolo tem um símbolo roxo que vai dar uma mantra roxa. Portanto, se os jogadores conseguirem 2 destas, podem declarar para este objetivo e ter 3 ou mais localidades na sua pontuação, que é depois quando nós acabamos com esta localidade, este jogador não pode. Quando já chegar aqui ao final, pode mandar aqui. Isto são pontos e só aí é que tem os pontos, neste caso, os 4 pontos de vitória. Portanto, vou só mostrar um bocadinho do jogo, mas depois tento passar ao final. Portanto, aqui o jogador fez uma recruta. Já agora, a recruta, quanto mais caro for a carta mais para a direita, mais cara é a carta custa. Por exemplo, ele comprou uma carta gratuita, custa 0. Entra uma nova, depois, e todas as outras andam um espaço para o lado e ficam agora mais baratas. Portanto, podem ir melhorando o deck, mas não sei se é assim um poder. Não é algo que vão estar sempre a recrutar, porque tem de ir buscar depois a carta do descarte. Para buscar as cartas todas, tem aqui a Matrona, que permite recuperar todas as cartas que estão no descarte e fazer o flip para todas as mantras utilizadas, porque quando estão flipadas não podem usar outra vez. Este permite, por exemplo, comprar por um dor e ganham um dor e pode ganhar localização, porque há localizações que podem ser adquiridas por dinheiro. Este aqui faz subir os níveis destas cartas ou entregar localizações já concluídas, que são uma forma de pontuar. Este é a conquistar, que já tínhamos visto. Esta é uma carta que ele adquiriu. Mas pronto, isto basicamente é o deck base. Depois há uma carta que é o Scout, por acaso tem sido passado, mas que, por exemplo, quando fizerem Scout, ele seleciona 4 cartas que vão aqui para cima e estas cartas tornam-se mais baratas para se conquistar. Portanto, vamos aqui, por exemplo, ele agora fez aqui o Scout, exatamente, Scout, ganha uma e pronto. E estas cartas agora, ele fez isto, ele agora pode, pronto, por acaso acho que só pode comprar aquela que é a única que ele consegue, mas pronto. Mas ele já conseguia comprar cá em baixo, mas as outras que ficaram cá em baixo foram à vida e entraram novas, e portanto estas são mais baratas de fazer. Portanto,
Eu podia mostrar um bocadinho mais, mas acho que vou passar mais para o final. Eu vou agora deixar o jogo avançar mais rapidamente, ah, para ver um bocadinho mais do jogo mais rapidamente também. Portanto, estas cartas, por exemplo, quando ele for fazer uma ação que precisa de dinheiro, pode gastar este dinheiro. O dinheiro não é, o dinheiro não é acumulado. Portanto, no momento que compra um personagem com dinheiro, ou uma localização com dinheiro, o excesso não passa para a ronda seguinte. Mas, por exemplo, ele pode utilizar este aqui. Por exemplo, ele agora vai gastar um dinheiro e gastou outro dinheiro extra daquela e que fez a ativar aquela carta. E foi comprar uma localização que custava 3, penso que utilizo aqui uma mantra, do dinheiro para comprar esta carta que custa 3. Pronto. E foi a jogada toda. Portanto, ele está a tentar, se repararem, ambos estão neste momento com 4 localizações, estão a tentar ter a quinta para o objetivo. Portanto, estão aqui numa corrida, mas penso que, em princípio, com uma carta dá para conquistar. Acho que exatamente vai fazer o ataque, conquista uma carta, tem a quinta e agora tem de gastar uma destas mantras que ficam para o resto do jogo, que nunca mais vai tê-la, e declara este objetivo de ter 5 objetivos. Depois está aqui a fazer estas ativações, que isto é tudo ativações ainda do mesmo personagem, que está a mexer todas as cartas e está a fechá-las. E tem já 5 localizações e declara outro objetivo. E declarou também o das roxas. Portanto, ele fez, numa jogada, entregou 3 localizações, conquistou uma localização, declarou 3 localizações e com as 2 mantras roxas que obteve para o objetivo. E o seu oponente só conseguiu agora fazer. Portanto, demonstrar aqui, portanto, por isso é que o André ganhou o torneio, tinha mais experiência que os seus oponentes. Portanto, quando um jogador tiver 8 cartas na mão, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uma. Portanto, se o André Vitor recortar uma personagem e depois, quando fizer a ação da matriarca, pode declarar para o último objetivo e ganhar o jogo. Ganhar o jogo não, provocar o final do jogo. Pronto. Os pontos estão aqui escondidos. Ele sabe. Penso que sabe quais é que são os pontos. Quantos é que tem? Não sabe o que é que tem o seu oponente. Mas para já tem uma vantagem. Em todos estes tem 3. Em relação ao seu. Neste momento tem 9 pontos só dos objetivos. E vai declarar o objetivo. Pronto, e provoca o final do jogo. Último turno. O guide está um bocado. Acho que tem as cartas todas, também 8 cartas, e declara também para o outro. Portanto, embora o Guide foi o primeiro jogador e até jogou bem, penso que até conseguiu, só que estamos aqui a falar de uma diferença pontual ao conseguir sempre os objetivos antes que o seu oponente, tem uma vantagem de 12 pontos só disto. E portanto, é um impacto que determina o jogo, porque as cartas nos afastam 2 pontos, destes objetivos destes aqui verdes é 8, tem 1 ponto, portanto foi tudo nestes objetivos que determinou quem conseguiu fazer primeiro ganhou o jogo. Pronto. Isto foi o Aquática, vamos ver se regressa, porque não teve muita adesão, vamos ver se regressa, não é assim um jogo tão simples de angariar jogadores. Portanto, depois disso, vamos aqui à classificação. Depois de termos 60 e tal torneios já concluídos, à data 2, 11 de março, temos a classificação liderada pelo Ovir com 973.51, seguida do Running Wild com 966.96 e em terceiro o David com 954.23. Depois o top 10 é seguido pelo Ocran, Sport, Domain, Godatuga, CCC, Ferrer e a terminar o top 10 está o Skywalker com 936.59 pontos. O medalheiro, vamos aqui ver, neste momento ainda é liderado pelo David com 4 medalhas de ouro, 3 de
prata e 7 de bronze, 14 medalhas no total. O Ocran tem 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, 8 medalhas no total. E o Domain, neste momento, no top 3, chegou ao terceiro lugar, tem 3 medalhas de ouro no total. Até agora, dos 3 torneios que concluiu, ganhou todos os 3 torneios. Temos já 91 medalhados à data de hoje e vamos correr aqui a lista para quem quiser ver no futuro, ou então aceder ao site para ver com mais detalhe a sua classificação e as suas medalhas até o momento, ou o seu histórico aqui na aldeia. E pronto, foi o que tínhamos para dizer de hoje, e nos próximos dias mais vídeos virão a acompanhar esta temporada. Até à próxima e bons jogos. Tchau.